Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Nossa aula de hoje será sobre coberturas e proteções. Vamos tratar das coberturas horizontal, da cobertura inclinada, também vamos tratar sobre calhas, rufos, algerós. Considerando que o tema ficou um pouco extenso, nós dividimos a aula em 3 partes. Na primeira, vamos tratar dos tipos de cobertura e dos elementos da cobertura e do madeiramento. Na segunda parte, vamos tratar das inclinações, caimentos, cálculos de consumo de material, telhamento. E na terceira parte, vamos tratar das calhas, rufos e algerós. Cobertura e proteções. O telhado é a cobertura que serve de proteção e que se fecha por cima da edificação. Aqui. Levantadas as paredes, postas a laje, o ideal é que se faça agora a cobertura, para garantir que, havendo mau tempo, possam se realizar serviços na área interna. De outro lado, seria desastroso efetuar rebocos enquanto escorrem águas pelo teto, parede, em razão das chuvas. Então, quando sobe a edificação, a primeira coisa que a gente faz é cobrir para poder trabalhar dentro da obra. Até se houver um mau tempo, tem serviço para todo mundo ali. Tipos de cobertura. Então, as coberturas podem ser horizontais e inclinadas. As coberturas horizontais, elas podem ser com laje impermeabilizante ou canaletes estruturais. Coberturas horizontais com laje e impermeabilizante. A laje não pode ser completamente plana, a fim de esgotar as águas da chuva. Caimento de 1 cm por metro na direção do escoamento das águas. Então, quando nós vamos fazer uma laje que vai servir como cobertura, temos que deixar um declive para que as águas possam ser escoadas. Então, o indicado é 1%, 1 centímetro por metro, em direção ao esgotamento da água. Depois de pronta, deve-se aplicar uma argamassa com impermeabilizante hidrofugante para regularizar a superfície de forma homogênea e sem buracos. Então, quando nós formos fazer a regularização, é interessante utilizar o impermeabilizante hidrofugante para conter a umidade, para que qualquer umidade seja barrado e não desça para o prédio. Pode-se fazer uma impermeabilização com manta asfáltica ou de base acrílica elastomérica. Veja o capítulo sobre impermeabilizações mais adiante. Essa é uma aula que a gente vai dar mais lá na frente. Proteja o impermeabilizante e a laje do sol. Faça o acabamento com cor clara para evitar o aquecimento. Aí pode-se utilizar uma tinta acrílica clara, branca, para refletir os raios do sol. E aí está pronta a laje para conter as chuvas e servir de cobertura. Cobertura horizontal com canaletes estruturais. Os canaletes estruturais são feitos com fibrocimento e, como na cobertura horizontal, o caimento deve ser de 1 cm por metro quadrado. Então, refere-se àqueles canaletões que podem chegar até 9 metros, 9,20 e pega toda a área de uma vez só ali. Fica bem mais fácil de fazer uma cobertura. Agora nós temos que tomar cuidado com as telhas amianto, que já foi abolida em vários países, pois estudo tem comprovado serem extremamente tóxicas e cancerígenas. Aqui no Brasil ainda não foi abolido, o pessoal conseguiu segurar, mas ela é muito tóxica. Os caletões ou canaletes estruturais variam de 3 a 9,20 metros. Com esta medida são capazes de cobrir toda a largura da laje.
São parafusadas em vigas de madeira dura, sendo essas ancoradas nas cintas de amarração, pilares, para suportarem a ação dos ventos. Então elas ficam parafusadas em vigas de madeira, tem que ser madeira boa, que vai durar. Tem que estar bem ancorada, bem amarrada nos pilares, nas cintas. A frente das telhas devem ser fechadas com grades de ventilação a fim de manter a ventilação e evitar a entrada de insetos e animais. Aqui tem uma grade de plástico. Cada modelo de telha tem a sua grade para poder colocar na frente. Deve ainda ser colocados os rufos e os contrarrufos. Isso aí nós vamos tratar mais adiante. Por fim, proceda a pintura com tinta acrílica branca para refletir o calor. É o mesmo caso das lajes horizontais que nós falamos há pouco ali. Esses canaletes têm uma coisa interessante. Tem gente até que cultiva a horta dentro deles. Vamos agora tratar da cobertura inclinada. Coloquei até essa barrinha aqui para indicar a inclinação. Enquanto a outra era horizontal, a barrinha estava deitada, essa daqui a barrinha está inclinada. Que geralmente são as telhas tipo cerâmicos, que elas têm uma inclinação maior, e as telhas também de fibrocimento, aquelas de 6 mm, exigem também uma inclinação maior. A cobertura inclinada exige uma inclinação maior, geralmente superior a 10 cm por metro quadrado, do que a cobertura horizontal, que exige um caimento de 1 cm por metro quadrado. Geralmente a cobertura é revestida com telha cerâmica ou telhas onduladas de fibrocimento. Então temos aqui um desenho que foi extraído da NBR 15.575.5 com os elementos da cobertura, e nós vamos tratar um por um. Então vamos iniciar com platimbanda número 1, que fica aqui na frente. Trata-se da faixa horizontal que moldura de forma contínua a parte superior de um edifício com a função de dar estética ao telhado. Então é essa faixa que fica aqui em cima. Depois vem cobre-muro ou chapéu de muro. O item 2, essa parte de cima aqui. São peças em concreto ou metal que revestem a parte superior do muro para proteção contra umidade e acabamento. Esse cobre-muro ou chapéu de muro também é utilizado rufos. Quando é de concreto, aí dão esse nome de chapéu de muro aqui. E geralmente também é feito com chapas. Empena. Parte lateral e superior de um prédio do lado externo, acima do forro ou laje que fecha o vão de cobrimento das águas. Então refere-se a essa parte aqui. A empena, ela fecha, porque senão ficaria um buraco aqui aberto. Então chama-se empena esse fechamento aqui. Aí temos também os rufos, aqui no item 4, que são as partes da cobertura que tem como missão proteger as paredes expostas, geralmente acima do telhado, podem ser internos ou externos. Vamos tratar com mais detalhes os rufos mais adiante. Claraboia. Abertura no telhado destinada a conduzir uma passagem de luz. Então está aqui a claraboia, muito pouco utilizado nas nossas construções, mas de grande importância, já que economiza muita energia elétrica, já que ela transmite a energia solar para dentro do ambiente. Aí temos as cumieiras, está aqui, cumieiras,
Cumieira vem da palavra cume, que fica no topo. É o ponto mais elevado. Um complemento que faz a junção do telhado no topo. Aqui. Temos também o rincão, que é essa entrada aqui. É um ângulo reentrante do telhado, formada pela convergência de dois planos, abas ou águas, que possui a finalidade de escoar a água das chuvas. Então aqui convergem dois planos, um aqui, tá vendo? Dois planos, e a água se direciona para esse rincão para ser escoada. Ventilação do esgoto. Essa daqui, número 8 aqui em cima. Tubo que estabelece a ligação entre o ramal de esgoto e o telhado com a finalidade de dissipação de gases. Espigão. Esse aqui, o item 9, o espigão, essa parte que desce. Ângulo formado pelo encontro de dois planos, abas ou águas, formando uma aresta cantoneira com a finalidade de desviar as águas das chuvas. Para fins de estudo, água é a superfície plana inclinada de um telhado. Então aqui, esse telhado, ele tem uma água aqui, outra água aqui, outra água aqui. Cada plano desse é uma água. Atrás tem mais águas. São os vários planos do telhado. Tacaniça. Face triangular de um telhado. Aqui nós temos a face triangular, um telhamento feito em face triangular, chama-se tacaniça. Água mestra. Face trapezoidal de um telhado. Então tá aqui, ele tem a forma de um trapézio, olha só o desenho, né? Ele forma um trapézio. Aqui tem outro também. Tabeira. No telhado é uma peça de madeira utilizada para fazer o acabamento dos beirais, escondendo caibros, ripas, etc. Então tá aqui, é aquele acabamento, aquela parte que fica bonitinha lá na frente. Tabeira. Quebra. Refere-se à quebra de uma das faces do telhado para alongamento. Então aqui nós temos uma quebra aqui. O plano da água estava descendo num grau e de repente ele ficou num grau mais acentuado, desceu de uma vez aqui. Então se chama quebra, essa acentuação no grau de declive de uma hora para outra. Temos o beiral, aqui o beiral, são fileiras de telhas que formam a aba do telhado, projetando um avanço, seja por estética ou para provocar a queda das águas pluviais, águas das chuvas, evitando-se que estas escorram pelas fachadas da edificação. Então foi colocada essa queda e ela funciona também como se fosse uma espécie de uma pingadeira aqui. Não deixa que a água escorra pelas paredes, que se infiltre. Ático. Ático é esse desenho separado aqui. Elemento superior da fachada com função estética, que serve para ocultar o telhado. Então geralmente isso aqui fica na parte da frente. Dá até uma visão melhor em algumas residências que tem, e prédio, né? Residências e prédios que tem esse ático. Nós acabamos de ver os elementos da cobertura. E agora nós vamos ver os elementos do madeiramento do telhado. Então está aqui uma tesoura com os vários madeiramentos. Aqui são vários tipos de tesouras, né, que são utilizados. Agora nós vamos ver esses elementos um a um. Então vamos começar pelas ripas. Está aqui. São as peças de madeira de pequena esquadria pregadas sobre os caibros para servir de apoio para as telhas. É onde nós colocamos as telhas. Aí vem os caibros.
Aqui os caibros. São peças de madeira de média esquadria que ficam apoiadas sobre as terças para distribuir o peso do telhado. Então está aqui os caibros, e aqui estão apoiados nas terças para distribuir que distribuem o peso, né? E aqui em cima vão as telhas. Cumieira. Nesse caso, aqui no caso dos elementos do madeiramento, é o vigamento que fica no topo do telhado. Então aqui, ó, cume. Cumieira vem de cume. Assim como tem aquela cumieira cerâmica que fica no cume, nós temos também essa peça que se chama cumieira, que fica no topo também. Agora vem as terças. São as vigas de madeira que sustentam os caibros do telhado paralelamente à cumieira e ao frechal. Então aqui estão as terças. Temos aqui. Elas sustentam os caibros, tá aqui. Paralelamente à cumieira, que temos a cumieira no cume. E ao frechal. Aqui são os frechais estão aqui embaixo aqui. Essas vigas de apoio. Aí temos o contrafrechal, é a viga de madeira assentada na extremidade da tesoura. Tá aqui, contrafrechal. E o frechal é essa viga aqui embaixo aqui. É a componente do telhado, a viga que se assenta sobre o topo da parede, servindo de apoio à tesoura. Então tá aqui ela segurando a tesoura, tá vendo? Isso aqui é a tesoura, né? Então tá aqui o frechal segurando a tesoura. Distribui a carga concentrada das tesouras sobre a parede. E agora vamos falar do chapuz. É o calce de madeira, geralmente em forma triangular, que serve de apoio lateral para a terça ou qualquer outra peça de madeira. Então essa peça triangular aqui, tá vendo? A terça ela fica inclinada, como ela está em um ângulo inclinado, ela fica apoiada nesse triângulo aqui, esse triângulo de madeira, que chama chapuz. Perna, empena, oitão ou frontão. Isso aqui que todo mundo já deve ter de falar, o famoso oitão. Cada um dos lados laterais onde se apoia a cumieira nos telhados de duas águas. Então está aqui o famoso oitão. Ele também é chamado de perna, né, que parece duas pernas aqui. E ele então dá o apoio para a cumieira. Tirante, linha ou tensor. É a viga horizontal, tensor, que nas tesouras está sujeita aos esforços de tração. Então o tirante é isso aqui. O nome tensor ele é até sugestivo, que ele recebe uma grande tensão aqui, né? Veja que está tudo apoiado aqui numa viga longa que segura o peso da tesoura e coloca a força do peso nos dois cantos, né? Pendural central. Olha, pendural central é essa aqui. Não é à toa que ele se chama pendural, parece que ele fica pendurado aqui mesmo, né? É a peça situada no eixo vertical, de cima para baixo, no centro da estrutura da tesoura e serve para segurar a linha para que ela não fique abaulada, arqueada e encurvada. Então aqui acaba existindo um travamento, que é colocado uma treliça aqui, uma ferragem, né? Uma ferragem que trava e evita que essa linha ela acabe se empenando. Porque se fosse colocado o peso, a tendência é que ela baixasse e se empenasse, né? Ficasse com a barriga aqui. Mas como ela é travada, aí ao mesmo tempo que se coloca peso em cima dela, fica uma trava para que ela não embarrigue. É um jogo de forças aqui
e acaba fazendo com que a madeira suporte uma grande quantidade de peso. Escora. Neste caso, é a peça que dá sustentação ao esteio central. Então temos aqui a escora. Veja que ela também está jogando força em cima do pêndulo, né? E está dando sustentação à perna ou empena. Ela também faz parte desse jogo de forças aqui. Pendural lateral, pontalete, montante. No caso, peça vertical situada entre o tirante e a empena, com a função de apoio, travamento e para evitar que o tirante não fique empenado. Então nós temos o tirante e aqui a empena. Aí está aqui o pendural lateral, também fazendo aquele jogo de força entre as duas madeiras. Ferragens ou estribos são elementos de fixação e travamento do madeiramento. Então aqui nós temos essas ferragens, aqui no caso do pendural, né, ele está travado por um estribo aqui. É um ferro chato que está dobrado, parafusado e não deixa ir para baixo nem para cima, fica ali travado. Ferragens ou cobrejunta são elementos de fixação, travamento e junção entre juntas de madeiramento. Então aqui em cima nós temos essa cobrejunta. Por que colocou esse nome? É porque aqui tem um encontro de duas madeiras, então fica aquela junta, né? Então essa cobrejunta é um metal também, um ferro chato, que fica aqui parafusado e travando essa parte de cima. Aí nós temos a vista, testeira ou aba. Trata-se de tábua corrida de remate que é pregada no topo dos caibros que constituem a aba do telhado com a finalidade de proteção e acabamento. Aqui nesse desenho não está aparecendo. Geralmente eles ficam ou aqui na lateral, né, ou aqui na frente mesmo, às vezes tampando alguma outra madeira. Ela essa vista, terceira aba, ela é mais de acabamento, aquele madeiro que fica em volta mesmo, já terminado o telhado. Aqui no desenho também fala da mão francesa, não está marcado aqui no desenho, não tem, mas geralmente é uma cantoneira em forma de L que faz alguma sustentação, alguma amarração. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.